Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje para descomplicar o português para a prova de assistente administrativo da UERJ. Tem muita gente com dificuldade, porque você não está encontrando ali aqueles nomes, né? Classes de palavras, morfologia, nomes que vocês já estavam acostumados, né? Por quê? Porque esse edital está de acordo com a linguística textual, os estudos modernos de linguagem, tá? Então não são mais aqueles nomes que você aprendeu lá na escola. Agora não quer dizer que não cai a gramática. Cai sim, cai muita gramática, muito conteúdo gramatical, mas todos contextualizados. Então a gente vai estar trabalhando com o sentido, com a funcionalidade, então com a língua conforme ela é. Não mais aquelas listas de adjetivos, de substantivos e assim por diante, tá bom? Eu acho que se torna muito mais interessante. Eu tenho mestrado em língua portuguesa pela UERJ e eu aprendi tudo isso, aprendi na graduação e depois mais o foco no mestrado em linguística textual e vejo a língua de uma maneira muito mais rica do que a gente via. Hoje em dia os concursos estão cobrando dessa forma. Alguns ainda estão um pouco mais tradicionais, mas a maioria está partindo para essa questão do texto, né, da contextualização e não da estrutura apenas da língua, ok? Nós temos 16 tópicos, não vamos tratar todos nessa aula, temos 7 aqui, um restante aqui nessa segunda página, mas a gente vai abordar apenas 5 tópicos hoje, porque já é muita coisa para você assimilar, ok? Número 1, tipologias textuais. Eu não vou falar muito desse tópico, porque a gente já tem 2 vídeos aqui no nosso canal falando sobre isso, falando sobre descrição, narração, argumentação, dissertação e injunção, que são os tipos textuais, os 5 tipos textuais, aí eles não colocaram a dissertação, tá bom? Então a gente tem esses 5 tipos textuais que vão compor os gêneros textuais. Então tipologia está tratando sobre a superestrutura do texto, o modo de organização dos textos. E os gêneros já são os nomes que os textos recebem na sua circulação na sociedade, tá? Então a gente tem cartas, a gente tem receitas, a gente tem manual de instrução, a gente tem bula de remédio e assim por diante, e-mail, né? Então, gêneros textuais, eles falam de composição típica, suportes e função social. Mas, Sandra, o que é isso? Composição típica, né? A gente tem uma carta, por exemplo, um gênero textual, ok? Como a gente tem... Pensa numa carta. Como é que é essa carta? A gente tem o lugar, a data, o vocativo, né? A pessoa com quem a gente está falando, para quem a gente está endereçando aquela carta, que é o destinatário. A gente tem a mensagem, depois a gente sabe que tem que se despedir e assinar. Essa é a composição típica da carta. Uma receita. Como é que é uma receita? A gente primeiro coloca os itens, não é isso? Os ingredientes. Depois a gente coloca embaixo um passo a passo. Então, é a composição típica da receita, tá? Então, você reconhecer a composição típica dos principais gêneros textuais. Não é nada tão complicado assim. Suportes. O que é o suporte? É a materialização do seu texto. Onde esse texto está sendo publicado, veiculado, né? Então, é num jornal, é num blog, é num caderno, é num livro, é numa rede social. Então, esse é o suporte, é o lugar onde esse texto se materializa, tá? Também nada difícil. Função social, acho que é mais fácil, né? Que função tem esse texto? Que função tem uma receita? Ensinar você a fazer uma comida, certo? Um manual de instrução, ensinar você a montar algo, a fazer algo, a jogar, né? De repente, um joguinho. E assim por diante. Uma função social de uma carta depende dessa carta. Que carta é essa? É uma carta pessoal? É uma carta argumentativa? É uma carta comercial? De acordo com o tipo de carta, você tem uma função social diferente, ok? Número 3, unidade e diversidade da língua portuguesa. Então, vai falar dos registros de uso da oralidade, né, da fala, e
na escrita, registros de uso na fala e na escrita, grau de formalidade e norma padrão. Então, a gente tem que pensar. Muitas pessoas têm preconceitos linguísticos gravíssimos. Acho que todos nós temos um pouquinho, né? Eu já me vi tendo, apesar de ser professora de língua portuguesa e tentar lutar contra isso, já me vi com certos preconceitos linguísticos. A norma padrão é a língua oficial, está de acordo com as regras ortográficas, as regras gramaticais. Essa é a norma padrão. Todo lugar, todo país tem uma norma padrão. Agora, não quer dizer que no seu dia a dia você vai estar sempre utilizando essa norma padrão. Mas se é um documento, você vai utilizar o quê? Norma padrão. Se existe certa formalidade, você vai utilizar norma padrão. Agora, você está conversando com seu amigo, não tem por que ter norma padrão. Pode ser uma gíria, pode ter, dependendo do grau de informalidade da conversa, até um palavrão, e isso ser considerado normal. Tem que ser normal para vocês, interlocutores, né? As pessoas que estão participando do ato de comunicação. Não é o outro que está de fora que vai decidir como se dará essa comunicação entre vocês. Tá? Então, o registro da oralidade, registros de uso na oralidade, a gente tem marcas que são da fala, né? Certas repetições, antecipações que nós fazemos, que são da fala e que não devem ir para a escrita. Mas que escrita é essa? Uma escrita mais formal. Eu não estou dizendo aqui, por exemplo, de um WhatsApp. O WhatsApp você escreve, mas ali é um contexto totalmente informal. Então, não tem problema nenhum você utilizar um pra, um tá, um e aí, né? Que são marcas de oralidade nesse texto escrito que é totalmente informal. A não ser que você esteja utilizando o WhatsApp para falar com uma empresa, para marcar uma entrevista de emprego ou para marcar uma consulta médica, não cabe essa informalidade aí. Ou seja, o contexto de comunicação, a situação comunicacional, ela vai determinar o uso desses registros. Tá ok? Então, a gente precisa prestar atenção e entender que em cada lugar as pessoas vão falar de maneiras distintas. Então, aqui no Rio de Janeiro não tem linguagem melhor do que em São Paulo. A língua não é melhor, não é mais bonita, não é mais nada. É só a forma como a gente se comunica. Em Minas vão se comunicar de outra maneira, vão ter algumas palavras que a gente não utiliza aqui, algumas maneiras de falar, de pronúncia, tanto na questão da oralidade quanto na escrita vai ser diferente. E assim, no Rio Grande do Sul, no Nordeste e assim por diante. A gente precisa respeitar essa diversidade da língua portuguesa. Então, acaba com o preconceito linguístico, porque prova de UERJ, com certeza, não vai ter lá uma questão em que você vai responder com preconceito linguístico e vai estar certa, de jeito nenhum, né? São contra isso, estão atualizados com a linguística textual e não vão ser a favor desse preconceito. 4. Formas de enunciação. Sandra, o que é enunciação? Não sei o que é isso. Vou falar de maneira simples para você entender. O que é enunciação? É o ato de se comunicar, de declarar, de passar uma mensagem, o ato de comunicação. O produto da enunciação é o enunciado, é aquilo que você diz, tá? Se eu falo garrafa, tá descontextualizado, não tem sentido, não passa mensagem nenhuma para você. Então, aqui não tem uma enunciação. Mas se a pessoa, eu peço água, vou comprar água, e a pessoa fala assim, é copo, porque tem copo d'água e garrafa. Eu falo garrafa. Ali eu tenho uma enunciação, porque faz sentido o que eu tô falando. Eu quero uma garrafa d'água. Tem um enunciado completo numa palavra só e meu interlocutor vai entender isso. Então, ali há uma enunciação, compreende? Então, vamos lá. Estratégia de neutralidade. O que é ser neutro? Eu não sou a favor nem contra, não tô, né, nem de um lado nem de outro. A gente sabe que isso, na realidade, é praticamente impossível. A gente sempre tem um posicionamento ou pelo menos uma tendência para um dos lados. Mas existem estratégias de neutralidade, né? Que por muito tempo teve como intenção passar aquele sentido de verdade. Isso é verdade porque não expressa a minha opinião pessoal. Como os textos jornalísticos muitas vezes faziam e hoje já não fazem tanto. A gente vê jornalistas se posicionando, tanto no texto escrito quanto oralmente, né, nos telejornais.
tá? Então, marcas de neutralidade. Uma das principais estratégias de neutralidade era usar a terceira pessoa do singular. Entende-se que, em vez de falar entendo que, falava entende-se que. E aí, tentando manter uma neutralidade. Marcas de opinião. Gente, a marca de opinião precisa existir em textos que são argumentativos. Então, você tem que marcar claramente como é aquela opinião. Como que você vai marcar? Utilizando palavras, utilizando expressões que coloquem que aquilo é a sua opinião, tá? Por mais que a gente não use, né, na maioria dos concursos, ainda a primeira pessoa do singular. Mas quando você coloca um infelizmente, você tá marcando a sua opinião, entendeu? Um felizmente também, tá? Então, dependendo do adjetivo que você escolhe, de um advérbio que você escolhe, você tá ali marcando a sua opinião, ok? Então, em textos como as redações argumentativas para concurso, artigos de opinião, resenhas críticas, a gente sempre tem marcas de opinião. Espaço e tempo, gente. Espaço e tempo a gente pode entender de duas maneiras. Primeiro, o espaço de enunciação, o lugar onde está acontecendo aquela enunciação, aquele ato de comunicação. O que é importante aqui, a gente está num espaço de ensino. Mas se fosse um espaço político, de repente seria diferente. Se fosse um espaço, né, de economia, dependendo do espaço, as palavras, né, o que o outro fala, elas podem ter sentidos diferentes. Então, também faz parte desse contexto, né, situacional. E o tempo é quando acontece, né? E esse tempo pode ser uma questão de simultaneidade, como no WhatsApp, que a gente fala, o outro responde, a gente discute, aí fala outra coisa. Mas também tem um e-mail que a gente manda para a pessoa e demora um pouquinho a responder. Tem, por exemplo, o jornal, mesmo online, que a gente só recebe e aí pode até contestar alguma coisa através de uma carta do leitor, mas muitas vezes não tem retorno, tempos depois, então não tem aquela simultaneidade. E também podemos entender como as marcas de espaço no enunciado, as marcas de tempo no enunciado. O que seria isso? Marcas de espaço. Aqui, ali, lá, tudo isso é marca de espaço. Tá mostrando onde está acontecendo aquele ato de comunicação, a enunciação, ok? Tempo, hoje, amanhã, no dia anterior. São marcas de tempo, então a gente tem que perceber. Marcas de espaço delimitam o ambiente onde está acontecendo e o tempo quando está acontecendo. Vozes são as vozes do discurso, são as vozes da enunciação. Então a gente pode ter como vozes do autor. Numa narrativa a gente pode ter a voz do narrador, que nem sempre é a mesma voz do autor, né? Por exemplo, um autor que escreve sobre um serial killer e esse serial killer está contando a história dele, não quer dizer que o que esse narrador está falando seja o que o autor pensa, tá? Então a gente tem que separar. Então tem umas vozes do autor, do narrador, vozes das personagens, vozes sociais, tá? Por exemplo, tratar sobre a violência da mulher. Hoje em dia são vozes sociais. A gente está trazendo um problema da realidade, a gente está dando voz para esse grupo minoritário. Minoritário não, que nós mulheres não somos, não estamos em minoria, mas a gente ainda sofre muitos preconceitos e tudo, e a gente ainda está lutando pelo nosso espaço, né? Então, quando você traz isso para um texto, essa situação, você traz uma voz social. Tá? Então é preciso também perceber isso, essas vozes sociais. Tudo isso falando sobre vozes, a gente vai falar sobre discurso direto, indireto, discurso indireto livre. Eu já falei sobre isso rapidamente no vídeo sobre tipologias textuais e vou falar mais especificamente num vídeo somente voltado para isso, essa questão dos discursos, tá? Então, o discurso direto a gente tem a voz da pessoa que está falando, que está enunciando aquilo. Então, é exatamente conforme ela falou. O discurso indireto, eu estou contando o que ela falou. E o discurso indireto livre, eu estou mesclando, né? Isso acontece muito nas narrativas. Uma mescla entre a fala do narrador e a fala do personagem, ok? Mas a gente vai ver isso mais detalhadamente.
Inferência, pressuposição e subentendido. Vou falar de forma rápida, mas a gente precisa depois tratar disso com toda a calma e paciência que isso exige, tá? Inferência. O que é fazer uma inferência, gente? É fazer uma dedução, né? Até chegar a uma conclusão, tá? Então, a partir de um raciocínio lógico, eu vou deduzir algo, tá? Mas não é interpretar meu bel prazer, não é isso. Então, a gente tem que ter conhecimento de mundo, a gente tem de ter uma visão ampla e não partir só daquilo que a gente acha, tá? Tem que ver a lógica daquilo que a gente está lendo, tá bom? Pressuposição, gente, é aquilo que o enunciador assume como verdade ao fazer uma declaração, tá? Então, e a gente consegue pressupor porque a gente parte dessas verdades. É como se não pudéssemos refutar aquilo, né? A gente é aquilo e pronto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem básico. Se eu falo, a esposa do João está vendendo doces, então João é casado. É uma pressuposição lógica aqui, né? Se eu tô falando a esposa do João está vendendo doces, então o João é casado. Não tem um subentendido, tá? Porque não tem que subentender aqui. É uma pressuposição lógica, é uma verdade, tá? Quando a gente tem o subentendido, cabe alguma interpretação. A pressuposição não, a gente tem na preposição ou uma condição lógica clara, ou tem um marcador linguístico claro. Por exemplo, eu falo, nossa, você fez isso de novo. Quem tá ouvindo eu falar isso com uma pessoa, sabe que essa pessoa com quem eu estou falando já fez aquilo antes. Por quê? Porque eu falei de novo. Então não tem que subentender, não tem que achar, isso é lógico. Se eu falei, você fez isso de novo, é porque a pessoa já fez isso antes, já fez aquilo, né, antes, ok? Mas se eu falar, por exemplo, se você for sair, leve o guarda-chuva, aí eu tenho um subentendido. Por quê? Você pode afirmar que está chovendo? Você não pode afirmar isso, porque eu posso dizer para você levar o guarda-chuva porque tá chovendo, ou porque vai chover, porque eu acho que vai chover, porque deu nos telejornais que choveria. Então aí você tem um subentendido, tá bom? Por exemplo, decidi parar de comer pão. Qual o pressuposto? Eu comia pão. Agora, o que é subentendido aqui? Eu parei mesmo de comer pão ou só decidi de parar de comer pão? Tá? Então, a pressuposição, você tem ali uma coisa clara, lógica, né? Seria uma verdade entre os interlocutores. Agora, é importante a gente sempre lembrar que pressuposição, ela só vai ser clara para alguém que parte da mesma cultura, do mesmo conhecimento de mundo que você. Se eu falo, Joana passou no concurso público, vocês sabem que então Joana, o que vocês pressupõem? Joana fez inscrição, Joana fez a prova. Mas para uma pessoa que não entende nada de concursos públicos, ela não vai conseguir pressupor. Porque ela não sabe como é que funciona. Consegue entender isso? Acredito que sim, né? Métodos de organização. Indução e dedução, vou falar bem rapidinho, porque também vou fazer um vídeo sobre isso. Então, a gente tem um método de argumentação indutivo e dedutivo. Sandra, pelo amor de Deus, muito difícil. Não é. Falando em palavras simples, quando você tem o indutivo, você parte de uma questão particular para chegar a um conceito geral. E quando é dedutivo, é o contrário. Você parte de um enunciado mais geral, né, mais universal, para então chegar a uma coisa específica, que geralmente funciona bem, tá? E a gente vai ter um vídeo falando sobre isso. Então, é isso por hoje, tá? Aqui tá o meu telefone, se alguém quiser ligar, quiser fazer o curso, quiser mandar alguma pergunta, comentem, por favor, compartilhem e se ainda não se inscreveram no meu canal, se inscrevam, tá bom? Beijinhos, vou fazer o próximo vídeo falando sobre mais
5 tópicos do edital da UERJ. Beijos!